Olá, alunos do nono ano do Colégio Caldas. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Mais uma videoaula de Química. Nessa videoaula nós vamos estar falando sobre o capítulo 8 da apostila 1. Qual a diferença entre átomos e elementos químicos? Será que existe alguma diferença entre átomos e elementos químicos? Bom, essa resposta você só vai descobrir na parte 2 desse vídeo. Na parte 1, eu vou estar falando um pouco sobre o histórico da tabela periódica. Isso mesmo. Esse capítulo nós vamos estar estudando sobre a tabela periódica, a tão famosa tabela periódica, a base de toda a química. A tabela periódica, ou classificação periódica dos elementos, foi a forma como os químicos encontraram de organizar os elementos em linhas e colunas, de modo a evidenciar características físicas e químicas pela posição geográfica do elemento na tabela. Nós vamos ver mais para frente que a posição geográfica, através da análise dela, eu consigo extrair muitas coisas importantes sobre um elemento. Mas nem sempre a tabela periódica foi como nós a conhecemos hoje. Várias foram as tentativas de tentar agrupar os elementos com propriedades químicas semelhantes, por ordem crescente de massa e tantos outros fatores que nós vamos ver hoje, agora, nessa videoaula, até chegarmos ao modelo atual. A primeira tentativa foi desenvolvida pelo alemão Doberein, que foi a lei das tríades, tá? Agrupou-se 3 elementos com massas diferentes, porém com propriedades químicas semelhantes. Então, eu tenho 3 tríades destacadas aqui. Eu tenho lítio, sódio, potássio, cálcio, estronço, bário, cloro, bromo e iodo. O lítio, sódio e potássio são metais alcalinos, que vocês vão ver aí na parte 2 do vídeo de maneira um pouco mais explicada por mim. Alcalinos quer dizer que vem das cinzas das plantas. Então, quando queimava algumas plantas e utilizavam essas cinzas para a fabricação de sabão na antiguidade, percebeu-se que nessas cinzas haviam esses metais e daí metais alcalinos. Mas voltando ao que interessa. Olha que interessante que foi notado. A massa do elemento central, certo? É a média aritmética ponderada da massa dos outros 2 elementos dessa tríade. Então, se eu tenho lítio de massa 7 e o potássio de massa 39, dividindo por 2 a soma, 39 mais 7, 46, dividido por 2, 23. Então, a massa do sódio, 23. O mesmo se aplica às outras tríades, tá? Não vão ser exatas, mas a média aritmética ponderada dos elementos das extremidades vai ser próxima à massa do elemento central. Uma segunda forma de organização dos elementos foi o parafuso telúrico desenvolvido pelo francês Champollion. Bom, esse francês ele dispôs os elementos em ordem crescente de massa nas paredes de um cilindro. Então, ele foi colocando os elementos aqui em ordem crescente de massa nas paredes do cilindro, de modo que elementos com propriedades químicas semelhantes ficassem na mesma vertical na parede desse cilindro. Planificando esse cilindro para essa parte aqui, a gente percebe que, tanto nesse eixo aqui quanto nesse, eu vou ter a massa. Cada quadradinho desse foram adotados 2 unidades de massa e os elementos foram organizados, posicionados de acordo com a massa que eles ocupavam, tá? Então, hidrogênio massa 1, lítio massa 7, berílio 9, carbono 12, nitrogênio 14 e oxigênio 16. Contudo, o trabalho desse cara, ele tinha muita informação geológica, porque ele era um geólogo. E aí ele foi um pouco descartado e não muito aceito na sociedade, né, científica da época. E aí surgiu outra forma de organizar os elementos. Bom, a terceira forma de organizar os elementos foi a lei das oitavas, desenvolvida pelo inglês Newlands, tá? Ele organizou os elementos em 7 colunas verticais de acordo com as notas musicais, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. De modo que, por que era chamado de lei das oitavas? Quando eu adicionasse o 8º elemento, esse 8º elemento ele iria ter propriedades semelhantes ao primeiro elemento adicionado, certo? Então a gente iria perceber, por exemplo, que a partir do 8 eu teria repetição de propriedades químicas dos elementos que estão sendo adicionados, a nova sequência de 7, com os elementos já adicionados anteriormente.
Então, lítio, sódio e potássio tinham propriedades químicas semelhantes. Berílio, magnésio e cálcio, a mesma coisa. Essa classificação, a lei das oitavas, só funcionou até o cálcio bem. Depois, ele percebeu que essa classificação se tornou obsoleta, com a descoberta de cada vez mais elementos, ela não conseguiu atender às expectativas e à demanda da descoberta de elementos. A ordem crescente de massa, que foi desenvolvida pelo russo Mendeleev, onde ele escreveu dados dos elementos em cartas, tá? E os dispôs obtendo semelhanças numa rede de relações vertical, horizontal e diagonal. Então aqui eu botei as 3 primeiras séries da tabela periódica proposta por Mendeleev em ordem crescente de massa, e a gente nota aí, na primeira série só tem o hidrogênio, na segunda série já tem o lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor, e assim sucessivamente. Em séries mais para frente, né, na quarta, na quinta, na sexta, ele conseguia até prever alguns elementos que faltavam nessas séries, de tão meticuloso que foi o trabalho de Mendeleev. E a tabela dele se aproxima muito da tabela periódica atual. Contudo, né, percebeu-se que, na verdade, o que faz um elemento ter algumas características físicas e até mesmo químicas não estão relacionadas à sua massa. Havia aí alguns erros nessa organização de Mendeleev, como também surgiram erros nos demais que tentaram organizar por massa. E aí teve um cara, o britânico Moseley, ele propôs a ordem crescente de número atômico, porque nós sabemos que o número atômico é constante. O número atômico é o número de prótons. Ele sempre vai ser constante. E se ele sempre vai ser constante e ele se equipara ao número de elétrons quando eu tenho um átomo neutro, ou no estado fundamental, eu vou ter uma certa regularidade de características físicas e químicas desses elementos na tabela. Então, ele propôs que os elementos fossem dispostos da esquerda para a direita, em linhas e em colunas, de modo que, da esquerda para a direita, o número atômico vá aumentando em cada linha, que nós vamos chamar de período. Então aqui potássio 19, cálcio 20, escândio 21, titânio 22, vanádio 23 e assim por diante. Essa foi a parte 1, espero que vocês tenham gostado e aprendido bastante. Agora nós vamos para a parte 2, falando um pouco sobre as características da tabela. Forte abraço, até logo!